E aí galera, aqui quem fala é o Dan Mendes. Eu vou falar nesse vídeo a respeito de proficiências básicas de defesa. Por que básicas? Porque eu vou destacar as proficiências principais para você que está começando o jogo, ou até para você que já tem um certo tempo mesmo, tem que investir nas proficiências que são essenciais para fazer uma grande diferença na luta. E eu vou destacar justamente essas que são as proficiências básicas, que são as mais fáceis. O que não seriam as proficiências básicas? Já não se enquadraria nela essas proficiências novas que acabaram surgindo, que você terá que gastar no futuro muitas unidades para desbloquear, que seria o caso da força de vontade e esses outros que estão aqui na sequência, que seria a inequidade, coagulação, mas isso seria assunto para outro vídeo. Num outro vídeo no futuro eu vou falar a respeito apenas dessas proficiências novas. Então eu vou destacar as proficiências que vocês devem investir essencialmente, que são as que vão fazer uma grande diferença nas suas lutas, né? Sejam na arena, missões, etc. Geralmente para quem está começando o jogo, procura sempre investir nesses dois pontos iniciais de proficiência, que seria da vitalidade e a vitalidade maior. E as pessoas elas ficam muito maravilhadas porque aumenta muito o poder dos campeões visivelmente. Por exemplo, se eu botar aqui a vitalidade maior no máximo, ele vai aumentar até 8% da saúde dos meus campeões. E se eu botar a vitalidade aqui inicial, ele vai aumentar o IP diretamente. Então vai aumentar 156 a mais, né? Isso seria o 156 só para vocês entenderem melhor. Se eu investir no máximo, seria esses 3.100, né, de poder da minha Miss Marvel, mais os 156 da saúde. Então ele iria aumentar muito mais, né? Só que não é uma proficiência que vai fazer diferença na luta, porque não adianta você aumentar 100 ou até 200 o IP do seu jogador, se na hora da luta ele não tiver uma habilidade, não tiver uma defesa forte, não tiver um ataque forte. Não adianta, né? Porque você vai perder do mesmo jeito. São proficiências que não fazem grande diferença. A principal para vocês investirem, tanto que vocês podem notar que aqui na minha proficiência de defesa eu não coloquei nada nesses dois primeiros, eu já fui direto para as principais, que é a proficiência de bloqueio e o bloqueio perfeito. Eu acho que não precisava nem explicar, né? Mas como tem gente que ainda tem dúvida a respeito disso, eu vou entrar um pouco mais no detalhe a respeito de bloqueio perfeito. A proficiência de bloqueio ela vai justamente aumentar, né, a porcentagem do bloqueio perfeito, vai complementar ele, porque como diz aqui a descrição, ele vai aumentar a proficiência de bloqueio de todos os campeões em 8%. E aumentando a proficiência de bloqueio, automaticamente vai aprimorar ainda mais a chance do seu bloqueio perfeito, né? E o bloqueio perfeito, se colocado no máximo, ele tem até 4% de chance de conseguir um bloqueio onde o seu campeão não vai levar dano nenhum a hora que estiver defendendo, estiver bloqueando um ataque. Isso geralmente pode se descrever para vocês entenderem de uma melhor maneira. Quando vocês vão levar um especial e vocês conseguirem bloquear no momento certo, esses ataques, sejam às vezes aqueles golpes mais fortes ou especial, você tem uma chance muito grande de não levar dano nenhum. Você acaba conseguindo defender de uma maneira eficaz 100% e o seu campeão não perde nada de vida nesses ataques. Então é uma proficiência que eu aconselho vocês colocarem no máximo, tanto o bloqueio perfeito quanto a proficiência de bloqueio, porque todos sabem que nós que jogamos, seja na arena, principalmente nas arenas, nós não conseguimos ficar esquivando 100% dos golpes. Tem aqueles momentos que nós não conseguimos evitar que o campeão ele lance o terceiro especial. E o terceiro especial até o momento no jogo ele não tem como bloquear ele, né? Não tem como evitar. Mas o que a gente sempre faz, a gente procura fazer um estilo de luta que procura atacar
né, o campeão, forçando ele a lançar o primeiro especial, o segundo especial. E quando lança esses especiais e chega aquela situação, aquele momento que você não consegue esquivar a tempo desses especiais, você vai bloquear. E você tem uma grande chance de não levar dano nenhum. Acaba salvando o seu campeão. Às vezes até mesmo de perder a luta. Então procurem sempre investir nesses dois pontos aqui de baixo que eu estou mostrando a respeito da proficiência de bloqueio, pois vai dar uma eficácia ainda maior para o seu campeão, né, no sentido de bloqueio, e vai ajudar a possivelmente não levar nenhum dano, né, num desses ataques, né, que você estiver bloqueando. Como vocês podem ver aqui em cima, tenho da regeneração que eu desbloqueei também, que seria unguento e seria recuperação. Eu investi neles apenas porque eu abri a proficiência nova, uma das novas, que seria a força de vontade. E essa força de vontade, ela torna os seus campeões, tornam eles suscetíveis, né, à regeneração através de danos que eles levam, seja através de sangramento, envenenamento, cansaço, fraqueza e quebra de armadura. Cada vez que eles sofrem isso, eles começam a regenerar a partir desse ponto que eles recebem, né, de dano. E quanto mais sangramento acumula, quebra de armadura, maior vai ser a eficácia da regeneração dos seus campeões. Mas infelizmente eu não vou falar agora dessa proficiência nesse vídeo, porque eu quero deixar para falar dela no futuro, que eu vou fazer um vídeo falando dessa proficiência e dessas outras novas aqui, tanto do ataque, da defesa, etc. Eu vou falar isso mais pra frente, né? Porque uma depende da outra, né? Tem certas proficiências que se você ativar aqui, obrigatoriamente você vai ter que ativar também a defesa, porque elas se complementam, né? Não tem como você ativar uma sem ativar a outra também. Mas como estou falando de proficiências básicas, procure investir na proficiência de bloqueio e do bloqueio perfeito. Esses dois pontos iniciais aqui eu não investiria, porque você vai precisar de mais pontos sobrando para investir em proficiências que vão fazer uma grande diferença. E se você investir aqui nesses dois primeiros, você vai precisar de mais pontos, no caso, para investir em utilidade ou em ataque. E da onde que você vai tirar esses pontos se você colocar todos eles aqui nesses dois primeiros? Não vai ter como, né? Então, procurem poupar pontos para investir nas proficiências que vão fazer diferença real nas lutas. Tentem não se deixar levar através de proficiências que vão aumentar o IP dos seus campeões. Seu campeão estava com 2000, eu mexi nessa proficiência, foi para 2200. Isso acaba não sendo nada se você não tem uma proficiência legal de defesa ou de ataque. Não adianta aumentar o IP dos seus campeões se no ataque ele não causa um dano forte, ou se a defesa dele é muito fraca, não tem bloqueio. Então, procurem investir sempre em proficiências que fazem uma diferença real nas lutas. E essa proficiência de resistência à energia eu não investiria, porque ela aumenta no máximo 4% de resistência. E o dano físico, que seria dano de golpes, também tem a chance de aumentar a resistência apenas 4%. E 4% uma coisa que eu poderia dizer para vocês, é uma diferença muito pouca, né? Quase não se nota. Então seriam proficiências que também seriam pontos jogados fora, de certa maneira, né? Desperdiçados, onde poderiam ser usados em proficiências que fariam uma diferença ainda maior para os seus campeões. Agora, o caso dessa proficiência de aguentar firme, isso varia muito de pessoa para pessoa, que essa é uma proficiência que ela vai se adaptar ao seu estilo de luta. Eu digo isso porque tem pessoas que têm um estilo de luta que esquiva bastante e sempre consegue escapar daqueles golpes mais fortes que os oponentes eles dão, que seriam aqueles golpes que você está bloqueando, você está defendendo os golpes, e
o seu oponente ele sempre tende a puxar o braço para trás para dar aquele gancho, né? Aquele golpe mais forte, que é justamente para ele quebrar, né? O seu bloqueio, pra ele conseguir penetrar no bloqueio e conseguir fazer um dano maior, né? O seu campeão. Se você não consegue geralmente escapar desses ataques, mesmo defendendo, não consegue fugir a tempo de levar aquele golpe mais forte, tem essa dificuldade, eu aconselharia botar o aguentar firme no máximo, porque você vai ter metade de chance de resistir a esses ataques. E resistindo ao ataque, você vai conseguir contra-atacar, né, o seu oponente de uma maneira muito mais fácil e eficaz, porque você vai resistir o ataque e imediatamente já ataca ele, né? Então é uma proficiência que varia. Eu já não ativei ela no máximo, porque eu geralmente consigo, já me adaptei ao meu estilo de luta, e no meu estilo de luta eu consigo defender os golpes, e quando vejo que ele vai dar aquele golpe mais forte, eu consigo me esquivar. Então dificilmente eu levo o golpe mais forte, né, do campeão, sempre consigo fugir. Mas no início eu tinha dificuldade, tanto que eu cheguei a desbloquear essa proficiência e botei ela no máximo também. Hoje em dia eu não uso mais ela, mas para quem ainda tem essa dificuldade, é interessante também botar ela no máximo. Então as dicas de proficiência de defesa para vocês hoje seriam essas. Procurem investir apenas na proficiência de bloqueio e a proficiência de bloqueio perfeito, e o aguentar firme se você geralmente não consegue escapar daqueles golpes mais fortes. De vez em quando tende a ser atacado, né, por esses golpes e não consegue fugir. Então desbloqueie ele também e coloque no máximo. O resto das outras, como seria o caso do unguento e da recuperação, que é o que mais importa aqui, que ela vai dar uma eficácia maior para a regeneração dos seus campeões que já têm regeneração. Aqueles que não têm regeneração acabam não alterando nada, né? Apenas esse primeiro aqui, unguento, que ele vai dar regeneração durante 60 segundos. Mas a diferença é muito pouca, você só nota nos seus campeões 2 estrelas. Por serem mais fracos, tem IP mais baixo, aí você consegue notar. Mas agora se você joga com campeões que são 3 ou 4 estrelas, que tem IP mais alto, que tem IP por volta de 1500 ou 2000 para cima, né, que é o caso dos 4 estrelas, não é aconselhável desbloquear essas proficiências. Eu só desbloqueei essa aqui mesmo, como eu falei para vocês já, por causa dessa proficiência nova que eu desbloqueei, porque desbloqueando ela eu consigo uma eficácia ainda maior nessa outra. Mas para você que está começando, que não tem condições de desbloquear essa proficiência nova, que com certeza, penso eu, você vai ter que investir dinheiro, procurem inicialmente desbloquear o bloqueio perfeito, a proficiência de bloqueio e o aguentar firme. Apenas essas, invisto apenas nelas, pois irá sobrar mais pontos para você investir em outras proficiências no ataque ou na utilidade, que vão fazer uma diferença ainda maior nas lutas. Beleza, pessoal? Então essa é a minha dica de hoje a respeito das proficiências de defesa. No próximo vídeo eu estarei falando a respeito das utilidades, como funciona cada proficiência delas e quais são as principais que vocês devem investir, que vão fazer a diferença maior nas lutas. Beleza, galera? Essa é a dica de hoje.